Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as novidades que aconteceram no evento Click Connect, que ocorreu lá em Kissimmee, na Flórida, nos Estados Unidos, de 13 a 15 de abril. Então, nós vamos comentar um pouquinho sobre o que foi falado, as nossas impressões e o que vem pela frente a partir de agora. Vamos começar então falando um pouquinho sobre a equipe que esteve presente. Então, aqui do time de BI da Now Vertical estava eu, o Washington e o Moisés, como vocês podem ver aí. Inclusive nessa foto, nós estávamos passando pelo stand e o Mike Capone quis tirar uma foto. A gente resolveu abrir essa exceção e tirar uma foto com ele. Mas se apresentem aí, Washington e Moisés, por favor. Claro, eu sou o Moisés, faço parte aqui da Now Vertical IN, da parte de Analytics, auxiliando o pessoal de pré-vendas, parceiros. Eu sou esse baixinho da foto ali, camisa salmão, e detalhe, eu tenho mais de 1,80 m, então é um time de titãs aqui que nós temos. Passa a bola para o Pessoal, Washington. vamos lá, pessoal, muito bom dia. Obrigado pela presença de todos. Meu nome é Washington, pessoal. Cuido aqui da frente de integração de dados, também auxiliando todo o time comercial, arquitetura de soluções, enfim. Seja um bom webinar a todos. Bacana. E eu sou o Yuri Nicoletti, né? Eu fico à frente aqui dessa equipe de titãs, como o Moisés citou, e a gente está na frente de toda a parte de BI, Click e Talent aqui da Now Vertical. Eu acho que é importante também a gente dizer que não estávamos sozinhos no evento, né? Então, junto conosco estava toda a equipe, né? A diretoria, a equipe comercial, de marketing da Now Vertical e também estava presente alguns clientes que puderam acompanhar a gente no evento. E aí, mais uma vez, Mike, né? Sentindo a energia dessa equipe, quis participar aqui conosco também, e só aproveitando, né? Para quem não conhece o Mike Capone, ele é o CEO da Click. Bom, acho que quando a gente fala, né, que o evento ele aconteceu nos Estados Unidos, na Flórida e ali na região de Orlando, acho que muitos pensam que a gente foi para passear, para visitar a Disney, a gente foi lá para ver os jacarés e principalmente fazer compras, né? Então, se vocês repararem aí, o Moisés teve bastante trabalho para arrumar o carro. Então, não só foi compra, teve muito conteúdo interessante. Algo a comentar desse fato, Moisés? Nada, nada. Eu sou especialista em Lego, então isso para mim já é como se fosse um Lego gigante da vida real. Bacana, bacana. Então, né, assim, é uma brincadeira, mas com certeza ali dentro, né, do evento a gente teve muita coisa bacana, muito conteúdo que a gente vai passar aqui para vocês adiante. E aproveitando, né, nós fizemos algumas gravações, alguns vídeos, e a gente montou aí um resuminho, né, para vocês verem um pouquinho como é a cara do evento lá no Click Connect. Washington, consegue passar o vídeo para gente? Vamos lá. Um, dois, três e... Foi. Ah, falhou, peraí, um minuto. Yeah, It's very free, you know? yeah. Do you think you can? Peço para adicionar o sistema treinador de BI. O que você está achando do Click Connect? Já tá gravando já? Não, mas tem nada não. Boa tarde, pessoal. A gente está aqui.
Deu saudade, hein? Oh, Nossa, deu. Pô, apesar de ser um evento, assim, são 3 dias muito intensos, né? Começa bem cedo e termina tarde, muito cansativo, mas é muito bacana ali viver esse momento, como o Moisés diz, bateu até uma saudade aqui agora. E não só pelo conteúdo que é trocado, mas assim, é um momento que a gente aproveita para rever grandes amigos, né, parceiros ali no evento, então é bem bacana. Acho que falando um pouquinho, né, da disposição do evento para vocês entenderem, né, assim, as sessões a gente teve basicamente em torno de 100 sessões. Esse número é um pouco maior, ele está arredondado, né? E isso aconteceu em 10 teatros, né, que eles chamam, e tudo acontece ao mesmo tempo. Então você precisa escolher qual a sessão que você quer, mas como as sessões elas são abertas, você fica com um fone de ouvido, né, para ouvir o áudio somente da sessão que você escolheu, mas você consegue trocar o canal de áudio e ficar passeando pelos teatros e identificarem uma palestra talvez que seja mais interessante daquela que você havia escolhido. Nós tivemos esse ano em torno de 174 palestrantes e eu acho que é bastante importante destacar que existe uma participação muito grande de clientes que estão ali expondo os seus cases, os seus cenários, né, os seus projetos, e 27 parceiros Clique, assim como a Now Vertical também apresentaram durante as sessões. Algumas sessões têm mais de um palestrante, né? Então, assim, é bem bacana. Então, as sessões não ficam apenas para os funcionários da Clique. Então, você pode se inscrever, né? Inclusive, se você tem interesse, se você tem um case bacana e deseja apresentá-lo no evento do próximo ano, venha falar conosco também que a gente consegue submeter o seu case para apresentação no evento. Tivemos também 10 workshops, né, que aconteceram, e os workshops são os famosos hands-on. Então, você leva o seu computador e você vai acompanhar ali aquilo que está sendo falado pelo professor, instrutor, né? Então, é bem bacana para você testar essas novas funcionalidades. Então, tivemos esses workshops que foram bem ricos. 18 demos rápidas, que são sessões de demonstração de 15 minutos, que o pessoal fica em pé ali para poder ver. Isso também é bem legal. E também 4 hackathons que aconteceram. Geralmente os hackathons eles são desafios de dados, né, que são propostos e as pessoas montam times para participar e concorrer ali a prêmios, enfim, né? Rola aquela famosa competiçãozinha saudável ali dentro do evento. E geralmente esses hackathons eles acontecem na parte da noite. Então é um evento assim bem movimentado e com certeza tem assunto para todos os gostos, né? Aquelas pessoas que querem ver da parte mais técnica, aqueles que querem saber só de cases de implementação, de novidades, então tem palestra para todo o tipo. Bom, vamos falar um pouquinho, né? Acho que de história, acho que é importante ressaltar e até uma curiosidade, né? 33 anos atrás, né, uma empresa chamada ClickTech, lá na Suécia, ela estava lançando o seu produto com o nome de QuickView. Pode até parecer brincadeira, mas o ClickView já se chamou QuickView. E esse quick, né, ele dá a entender que é de rápido, né? E tenho certeza que isso fazia parte da analogia ali na época, mas na verdade o quick ele vem de uma sigla que seria qualidade, compreensão, interação e conhecimento, isso traduzindo para o português, tá? E se a gente repararmos sobre essas palavras, né? Hoje é exatamente isso que a gente continua buscando em nossos desafios de dados de analytics. Então, isso mostra que a empresa, lá desde a sua existência, eles já estavam no caminho certo. Vocês concordam? Isso é algo bem bacana. Bom, muitas pessoas no mercado, e também isso foi falado ali no evento, existe uma pergunta que ela vem surgindo cada vez mais,
dentro desse contexto da IA, né? Então, a inteligência artificial, ela vai matar o BI? E isso foi interessante porque teve um cliente, né, que subiu ao palco principal para aproveitar o seu momento de fala e ele expôs exatamente sobre isso, né? Porque o time dele também está preocupado, né? Vendo que as IAs cada vez elas estão automatizando, facilitando as coisas. E acho que eu compartilho da mesma opinião que esse cliente que subiu. E ele diz que não, o BI ele não vai morrer, muito pelo contrário, o BI ele vai ser a gasolina da IA. Ele vai dar superpoderes para a IA. E por que que isso acontece? Porque pensa na seguinte analogia, né? A IA por si só ela é apenas um motor vazio, né? O que alimenta essa IA de forma segura, contextualizada, são as camadas semânticas que foram construídas de formas que seus dados sejam confiáveis e altamente refinados. Isso foi construído pelo seu time de BI e é governado rigorosamente por todo esse tempo que foi construído. Então, a grande mensagem que fica para todos nós é que a comunidade de especialistas, analistas de BI, ela não está sendo substituída. Muito pelo contrário, eles estão sendo munidos com essas novas ferramentas agênticas e estão se transformando verdadeiramente num exército da IA das empresas. Então, são eles que estão na linha de frente garantindo que a IA seja implementada de forma ampla, segura e, acima de tudo, confiável. E acho que essa analogia do super-herói, ela é uma temática, né? Foi uma temática do evento também, tá? Dessa questão de os dados são os superpoderes ali das companhias e dos líderes que tomam a frente nas decisões. E antes de encerrar também esse slide, eu até coloquei uma provocação ali do 10x10x, que foi colocado durante o evento, e eu também concordo em muitas coisas, de que o poder, né, de processamento e o modelo associativo do clique ele costuma entregar, se comparado com outras ferramentas de mercado, até 10 vezes mais. Então, o que você consegue encontrar como respostas de um painel, dentro de um painel do clique, talvez você tenha que fazer 3, 4, 5 painéis dentro de outra ferramenta. E aí entra a grande vantagem, né, do modelo associativo, do famoso poder do cinza. Então, o 10 vezes mais é a entrega 10 vezes mais e o outro 10x seria que, usando o modelo associativo em conjunto com a IA, notou-se que o consumo de tokens da IA ele é 10 vezes menos do que você, por exemplo, conectar uma IA diretamente numa base de dados estruturada ou não estruturadas. Então, o clique ele também vai te trazer uma vantagem econômica quando se fala em IA. Bom, a gente ouve falar muito sobre IA e quando a gente tira esse hype, o barulho, né, as palavras da moda, o sucesso real da IA, em nível corporativo, ele se resume, em três coisas fundamentais: contexto, uma fundação de dados confiáveis e liberdade, tá? Sem esses três pilares, a sua plataforma de IA simplesmente ela não está pronta para a realidade da sua empresa. E vamos passar um pouquinho agora sobre esses pilares, né? Quando a gente fala de contexto, a maior ilusão de hoje é achar que os seus dados são apenas acessórios para você colocar ali dentro de um prompt de texto e fazer uma pergunta bem escrita para uma LLM e obter a resposta. Só que isso a gente sabe que não é suficiente para o seu negócio. A IA, para ela funcionar bem, ela precisa de contexto, ela precisa entender as suas definições, regras, relacionamentos
e exceções. E é exatamente isso que o motor associativo do Click ele vai te ajudar nesse contexto, tá? Então, é, é um atalho, vamos se dizer, utilizar o motor associativo do Click em conjunto ali com a sua IA, tá? O segundo pilar que a gente fala de uma fundação confiável de dados, né? A gente sabe que para IA passe de apenas, né, dar conselhos para tomar ações de negócio, a precisão disso precisa ser garantida, né? No evento, né, no Click Connect, nós ouvimos uma frase excelente que diz: Nós não estamos mais apenas expondo dados, nós estamos expondo a confiança. Então, é aqui que entra os produtos de dados da Click. E depois o Washington vai dar um detalhe fantástico sobre isso, mas resumidamente, né, o produto de dados ele possui ali o seu trust score, né, a sua nota de confiança daquele conjunto de dados. E essa pontuação, ela não só vai avisar os seres humanos que querem utilizar daquele dado, mas ela também vai avisar os agentes de IA que aqueles dados estão completos, atualizados e prontos para serem utilizados. Então, essa pontuação, ela age como uma barreira de proteção. E ela diz ao agente quando agir, quando questionar e quando simplesmente cruzar os braços e não fazer nada. E por fim, né, o terceiro pilar, que é a liberdade, eu gosto de uma frase que é a IA não prospera em cativeiro. Então, agentes autônomos de verdade punem as plataformas fechadas de dados. Se você tiver que entregar todo o seu ambiente de dados para um único fornecedor, só para ter IA, você deixou de ser um cliente e virou um refém. E a Clique ela fez essa aposta de uma arquitetura aberta. Então, ao invés dela te prender dentro do seu ecossistema, ela simplesmente se abriu através de um protocolo de MCP para que você consiga plugar outros agentes de IA que você já tem contratado na sua companhia, como por exemplo Claude, ChatGPT, Gemini ou qualquer outro que venha a surgir no mercado. Então você tem a liberdade de mudar o seu modelo de linguagem, sua nuvem e evitar qualquer tipo de custo de migração pesado que você possa ter no futuro. Em resumo, né, o contexto para não alucinar, confiança para poder agir automaticamente e liberdade para você não virar um refém tecnológico. Essa é a base que nos deixa muito mais perto da IA agêntica do que imaginamos. E essa é uma frase de impacto que o Mike nos trouxe, né? Que nós estamos muito mais próximos da IA agêntica do que a gente imagina, né? Então, muitas vezes somos levados a acreditar que para adotar uma IA autônoma e de ponta, a gente precisa descartar toda aquela infraestrutura que a gente construiu e recomeçar tudo do zero. Mas a verdade é o oposto disso. Todo o trabalho árduo que vocês já realizaram até aqui é a chave do sucesso. Então, tudo que as horas gastas, né, ali a equipe que se debruçou para integrar, governar, definir lógicas de negócio, estruturar pipeline, todo esse legado que já possui governanças e regras claras, ele não ficou obsoleto. Muito pelo contrário, ele é a sua vantagem competitiva quando a gente fala de IA. Então, com o clique, você não precisa começar do zero. Você já possui os seus dados prontos para serem trabalhados com a IA agêntica. Falando um pouquinho sobre essa questão de soberania da IA, né, a Clique ela anunciou a conquista aí de mais um certificado, uma ISO, né, europeia, e isso vem mostrando para gente que a Clique
junto com a AWS, ela vem expandindo os data centers para que a gente consiga cumprir por todas essas legislações e restrições que alguns países possuem. Então a gente sabe que alguns países, como Estados Unidos, ali na Europa, existem restrições muito grandes para você, tipo, trafegar o seu dado em outros lugares. E sabemos que quando a gente quer utilizar a IA agêntica do clique, você tem que habilitar aquela opção de entre regiões. Então, você está dando permissão para a Clique poder utilizar outros data centers disponíveis para processar essa informação de maneira mais rápida. Só que quando estamos, por exemplo, em países com restrições, essas restrições são respeitadas. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o dado não pode sair dos Estados Unidos. Então, mesmo que você habilite o entre regiões, o dado ele vai trafegar entre os data centers ali, mas não vai sair daquela região. O mesmo na Europa. Então, por isso que a Clique tem expandido cada vez mais essas localidades, tá? Então, a gente viu, né, no último ano o lançamento ali da região Brasil, o lançamento da região de Israel, entre outras, e ela continua expandindo. E essa expansão ela é em conjunto com a AWS, porque a estrutura que a Clique exige da AWS é uma estrutura gigantesca, né? A gente sabe que hoje o maior cliente da AWS é a Clique. Então, para que esses novos data centers suportem todo esse peso que a Clique vai trazer, né, de processamento de dados e tudo mais, a AWS precisa se preparar. Então, existe uma parceria muito grande entre as empresas para que isso aconteça. Tá ok? Bom, pessoal, agora eu vou entregar um pouquinho a palavra para o nosso amigo Moisés, para ele falar um pouquinho sobre essa parte da arquitetura dos agentes e as novidades que vem por aí dentro do portfólio da Click. Moisés, é contigo, meu querido. Vamos lá, pessoal, bom dia. Boas palavras, Yuri. Foi bem isso mesmo, a impressão que eles passaram nesse evento, tá? Falando da parte de Analytics, eles focaram muito em inteligência artificial e falando dos agentes e os agentes futuros aí, eu falo futuro porque nem todos foram lançados, mas eles já foram soltando um pouquinho o que cada agente pode fazer, tá? Então, nós temos uma arquitetura, tudo, nos próximos slides a gente vai ver, tudo começa praticamente com o Answers, né? E através do Answers a gente pode chamar alguns agentes, que pode chamar alguma camadinha ali de baixo, um Data Trust, tá? No geral, serão 8 agentes que vai trabalhar ali com a inteligência artificial. Dos 8, 3 já foram lançados em fevereiro, esses o quadrado azul mais escuro, tá? O Click Answer, o Discovery Agent e o MCP Server, esses já foram lançados. Os próximos slides eu vou contar um pouco de cada um, o que cada um faz e o que dá para esperar deles, tá? Esses que estão com o quadradinho, um azulzinho mais claro, eles serão lançados em breve e logo em seguida a gente faz um outro webinar para ir explicando, talvez fazendo até uma demonstração de como funciona cada agente desse aí. O Click Answer e o MCP a gente já fez um webinar, a gente já tem um webinar, está nas nossas páginas, então é possível revê-los, tá? Vamos falar um pouquinho de Click Answers, que ele é a porta de entrada, tá? Então, o Click Answer é aquele, a gente faz uma pergunta em linguagem de inteligência artificial generativa. Então, com a ajuda do motor do Click mais Machine Learning, que é uma inteligência artificial do próprio Click, ele vai te dar uma resposta com contextos, então ele não vai te dar mais aquela resposta seca, né? Qual é o valor do meu faturamento em 2025? Não. Tu pode fazer uma pergunta, como foram as minhas vendas em janeiro de 2025? Ele vai te dar uma resposta com muito contexto. Então, ele vai falar, eu tive um faturamento de 1 bilhão, sendo 100 milhões eu vendi em artigos esportivos, 200 milhões eu vendi em artigos de pesca, e assim ele vai te detalhando. E ainda ele é capaz de te responder alguma coisa. Sua venda foi muito maior
em artigo esportivo em relação ao ano passado, então ele vai te dando sempre um contexto, ele vai atrás da informação e vai te dar mais informações. O que é legal daqui? Às vezes é um gap que ele conseguiu pegar e você não viu, um pontinho fora da curva, então ele sempre vai te trazer contextos, e você pode confiar porque ele está em cima dos seus dados, tá bom? Também foi lançado o Discovery Agent. O Discovery Agent é um agente que ele vai ficar fazendo uma varredura numa anomalia que você identificar, cadastrar. Por exemplo, a gente tem um exemplo aqui, vamos supor que a sua empresa, ela é uma empresa de exportação e opera muito com dólar para fazer swap e proteger suas contas. Então, eu estou ali sempre avaliando a cotação do dólar. Eu tenho um sisteminha lá que está atualizando o dólar a cada 1 minuto, por exemplo. Beleza, eu vou lá e cadastro que eu quero saber se ele teve uma queda brusca abaixo de 3% ou uma acima de 1%, de 3%, por exemplo. Esse agente ele vai ficar ali, rodando, rodando, rodando. Teve essa queda brusca, ele vai te avisar na hora. Então, pode ser às 3 da manhã, ele vai lá e vai te avisar, e aí você consegue ter uma chance, uma tomada de decisão mais rápida do que receber às 3 da manhã, do que olhar às 10 da manhã, depois que todos os meus relatórios e processos foram rodados, tá? Então, o Discovery Agent, ele vai ficar ali. Você configura, né? Ele vai pegar essa anomalia, a gente chama de anomalia. Vai pegar essa anomalia e vai te mostrar na tela. MCP Server. Esse aqui é um dos mais interessantes também, eu gosto muito de usar ele, tá? O MCP Server, eu consigo usar... O MCP Server nada mais é do que um gateway entre inteligência artificial, pode ser o ChatGPT, o Claude, o Copilot, o Gemini, com os dados que vêm do clique. Então, é o gateway entre a conexão, né? É a conexão entre o meu ChatGPT, vou chamar assim, e o meu clique. O que eu ganho nisso aqui? Eu tenho um poder de processamento, ele é muito mais rápido, e eu posso trazer mais contextos, eu consigo trabalhar, lembrando que o clique ele tem a sua inteligência artificial, mas aqui eu estou usando uma inteligência artificial dedicada. Então, eu posso ter uma resposta mais aprimorada, consigo fazer perguntas mais específicas, criar um HTML, por exemplo, criar uma página de internet, ou até mesmo pedir, por exemplo, para o Claude, faça um gráfico na minha aplicação, ele vai lá e vai criar, tá? Então, o MCP Server serve como esse gateway, essa conexão. Ele tem um carimbo diferente, tá? Lá no ClickSense a gente tem a parte, cada pergunta é uma pergunta, o licenciamento em si tem X perguntas para cada tipo de licenciamento, né? Então, Standard começa com 250, o Premium com 1.000. Então, eu faço uma pergunta no Answer, cada pergunta eu vou descontando lá do meu saldinho. No MCP, ele já contabiliza por tokens, tá? Então, uma pergunta mais simples aí é entre uma média aí de 7 a 8 tokens, e a cada 5 tokens eu desconto uma pergunta lá do meu licenciamento, do meu saldinho, tá bom? No próximo, a gente tem o Automate Agent. Vamos supor que eu estou ali no meu Answer, eu descobri uma anomalia, e dessa anomalia eu consigo fazer uma automação. Gostaria de enviar essa informação via e-mail para yurinicolete@nauvertical-pt.com. E ele vai lá e vai mandar, então ele vai criar essa automação de forma automática, tá bom? Também é possível abrir um chamado usando o CF Sinal, então dá para fazer bastante tipo de automação disso aí. Perfeito? No Analytics Agent, ele é um pouquinho diferente, ele vai te auxiliar a construir uma aplicação, tá? No clique.
Então você vai jogar um modelinho de dados e ele vai te dar, ó, o gráfico X, eu quero um gráfico de barras, ele vai te auxiliar isso. Ou você vai fazer uma pergunta assim, gostaria de fazer um depara. Isso no Answer, ele vai te explicar como que funciona um apply map e vai colocar lá no seu load date, lá onde é que você edita seus scripts. Então, ele vai te auxiliar na geração de fazer um dash legal e bacaninha, tá bom? O próximo, deixa eu ver qual que é o próximo, é o Predict Agent. O Predict Agent é o seguinte, hoje nós temos toda a parte do prever, né, que é uma aplicaçãozinha que a gente tem, é o ML do Click. Ele funciona, o ML do Click é aquele, a gente cria uma implementação, joga uma amostra de dados e eu consigo ver o que vai acontecer no futuro, né? Então, aqui o que ele é? Ele está integrado com o Machine Learning, né, com o ML da Click. Eu posso fazer simplesmente uma pergunta. Lá de novo, no Ensor. Lembra que no Ensor vai ser a porta de entrada para a maioria dos agentes? É isso que ele está falando. Então, vou fazer uma pergunta com dado nesses meus dados aqui, qual será o meu faturamento para o mês que vem? Para o mês X, para o vendedor tal, ele vai pegar aquela massa de dados e vai tentar prever o valor do faturamento e vai te dar a resposta ali. Então, ele vai fazer a integração, ele pode integrar com o HTML do clique, vai fazer o modelo preditivo. Então, ele vai fazer toda essa parte aí. Esse é bem interessante. Também vai auxiliar muita gente nisso aí. O próximo e último. Ah, não, esse aí não é o último ainda, não. O Helper Agente. O Helper Agente é o seguinte. Tem o meu painel lá, ele vai ser um assistente para você. Quero fazer um set análise, pegando os dados acumulados dos últimos 12 meses. Ele vai mostrar para você como você vai fazer o set análise. É diferente daquele do Discovery. Discovery não, deixa eu lembrar o nome. Fugiu o nome aqui. Deixa eu pegar aqui as anotações do Analytics Agent. O Analytics Agent, ele vai criar os gráficos para você. Aqui no Helper, não. O Helper, ele vai te ajudar a fazer um gráfico, vai te ajudar a fazer um set análise. Então, aqui, ele consegue fazer uma ajuda, como se fosse um onboard. Faça isso. Quer fazer um gráfico de quê? De barra. Ele vai te ensinar. Arrasta esse gráfico de barra para o centro, coloque uma dimensão, coloque uma medida, ele vai te ensinar a fazer isso, tá bom? E por último, é o Semantic Layer. Então, aqui, ele vai trabalhar, como o Yuri falou no começo, eu também preciso ter os dados confiáveis, então eu preciso ter um bom modelo. Uma IA não funciona sozinho, tá? Ele funciona em cima de uma base, uma boa fundação. Aqui ele vai trabalhar, vai fazer ele vai trabalhar lá no teu data product, você vai conseguir identificar o que são, definir o que é uma medida, o que é uma dimensão, ele vai dar uma acurácia para ele vai fazendo um cálculo, então ele começa a trabalhar com isso. Então, essa é a parte toda semântica dos dados, tá? Que é muito importante para o funcionamento da IA. Enfim. Isso é isso. Diga, meu amigo Washington. Posso te fazer uma pergunta? Lógico. Qual o seu preferido dentro de tudo que você falou? De todos, agora, por enquanto, MCP. Meu, também. MCP. O MCP é o que eu mais gosto aqui, é o que mais impressiona. Uso o Claude, tá? A gente aqui tem a ferramenta, a gente usa o Claude Professional. Então, nossa, o tempo de resposta dele é absurdo, é muito rápido, ele tem qualidade nas entregas, tá? Então, eu faço as apresentações aí, a maioria do pessoal aqui que eu estou vendo aqui, dos clientes aqui, eu conheço, porque já fiz muita apresentação para eles, e é sempre... E nunca faço as mesmas perguntas, sempre faço perguntas aleatórias, ou peço para eles fazer a pergunta, cara, o pessoal sai impressionado, tá? Só aproveitando, Moisés e Washington,
toda essa interação com os agentes, ela acontece, né, via arquitetura através do Click Answers ou através do MCP, tá? Então, você vai interagir com elas Aí. individualmente, mas sempre através do Click Answers, fazendo uma pergunta ali de forma aberta, tá? Então, entenda que tudo está reunido no mesmo lugar. E esses agentes que foram falados, né? Tirando o Click Answers, o MCP e o Discovery Agente, esses agentes ainda não estão lançados oficialmente. Então, eles serão lançados agora até o final do Q2, tá? Desse segundo trimestre, exceto o Semantic Layer, que ele está previsto para o segundo semestre, tá bom? Então, nós ainda não temos datas oficiais. E até aproveitando a pergunta aqui do nosso colega no chat, esses agentes, para quem possui licenciamento Click Cloud, seja por usuário, seja por capacidade, isso já estará disponível, tá? Então, não dependerá de uma contratação extra. É claro que a gente ainda não tem detalhes de como isso vai consumir, né, do seu licenciamento, quais são os limites, mas isso deve ser anunciado muito em breve com o lançamento de cada agente, tudo bem? E um último ponto que, antes de passar para a parte de integração, é que durante o evento a Clique também anunciou a parceria com a empresa ServiceNow. Então a gente sabe que o ServiceNow ele é uma ferramenta ali de workflow, né? Que integra o RP, o CRM, os sistemas da empresa. Então, são componentes de comunicação entre o Clique e o ServiceNow que vão facilitar bastante a integração dos agentes da Clique com o ServiceNow. Então, por exemplo, se em determinada situação de conversa com o Click Answers, você entender que você precisa abrir um chamado para operação de logística ou um chamado lá para operação financeira, o agente já vai poder fazer essa abertura de chamado dentro do ServiceNow para ser aquela famosa tomada de ação, né? Então, isso vai facilitar bastante. Então, clientes que já possuem o ServiceNow logo já vão poder aproveitar dessa parceria que a Clique anunciou exatamente no dia 13 de abril, ok? Perfeito. Então, ah, esse Connect, ele foi muito rico, tá, em fazer essas demonstrações de agente, parte de IA. Então, o Click Answer, praticamente tivemos bastante sessões de Click Answer, MCP, Discovery Agent, foram muitos, assim, teve bastante stand com isso. E agora os que estão para vir aqui, a gente vai ter que aguardar um pouco, fazer os testes e tentar demonstrar isso para vocês, tá bom? O evento foi excelente para isso, foi muito bom. Espero estar aí no próximo ano com todos vocês reunidos lá, para fazer uma grande delegação. Agora eu vou deixar aqui a nossa parte para o nosso querido Washington. Ele vai falar um pouquinho da parte de talent, de integração, que também foi muito rico. Bom, pessoal, então agora eu vou falar um pouquinho da parte que ninguém quer falar, né? Geralmente o pessoal não quer ver o trabalho do pedreiro, quer ver a casa pronta, né? Então, eu vou falar um pouquinho da parte de engenharia de dados, que foi, assim, foi o segundo pilar de tudo que foi mostrado no Connect. E a mensagem que a Click trouxe é que os agentes de IA também chegaram na engenharia de dados, tá? Então, em uma visão de arquitetura de dados, agora a gente consegue ter os agentes de IA trabalhando dentro da camada de engenharia. Então, dentro da camada de engenharia de dados, vou mostrar um pouquinho das funcionalidades que foram apresentadas no evento, algumas que já estão disponíveis e outras que estão no roadmap para serem lançados ainda esse ano. E a primeira funcionalidade que já está lançada é a parte de streaming disponíveis na construção de Open Lakehouse utilizando o Click Talent Cloud, tá? Open Lakehouse, que foi uma funcionalidade
lançada no Click Connect do ano passado, e aí ele veio evoluindo ao longo do ano, e agora a gente tem a possibilidade de fazer streaming para dentro do Open Lakehouse. Isso significa que, trazer um exemplo prático aqui. Se você for pensar em uma distribuidora de energia, por exemplo, onde você tem muitos aparelhos que funcionam com IoT, Internet das Coisas. Hoje, um dado que de um medidor que vai para um Kafka, por exemplo, vai utilizando o CDC, o histórico é utilizado outra solução. Então, você tem várias soluções dentro que a gente vê no mercado, várias soluções para trabalhar com isso, né? Com o Open Lakehouse e o Click Talent Cloud, você consegue fazer tanto CDC, cargas incrementais, cargas batch e agora cargas streaming, utilizando a mesma plataforma e tudo integrado dentro do ambiente, não só de integração, como também de analytics. Tá bom? Segunda funcionalidade que já está disponível é uma funcionalidade que entra dentro do que eu chamo que é o nosso canivete suíço de integração de dados, que é o Talent Studio. É a funcionalidade de Real-Time Routing. O que é isso, no final das contas, esse nome complexo? Significa que eu consigo fazer roteamento de dados em tempo real com soluções de IA. Trazendo para um exemplo prático, a gente pode pensar o seguinte: você quer implementar IA, de repente, num cenário em tempo real, buscando dados em tempo real dentro da sua companhia. Você pode falar para o pessoal o seguinte: olha, imagina que tem um cliente ligando, perguntando de um pedido, um atendente abre 3 sistemas para responder. Então, você vai querer colocar IA no meio do caminho. Um chat GPT, um Claude genérico não basta, porque ele não tem contexto dos seus dados. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar o talent no meio do caminho para ele fazer o roteamento entre aquilo que está sendo solicitado pelo seu cliente, buscar dados nos seus bancos de dados e fazer, ao mesmo tempo, na sequência, uma requisição para um chat GPT, levando o contexto dos seus dados para trazer uma resposta para o seu cliente. Então, isso já está disponível dentro da solução. Então, você consegue ter um roteamento de todo o seu, de toda a sua camada de integração, já conectando com as LLMs de mercado, tá? E aqui na sequência, duas funcionalidades que serão lançadas, já tivemos a oportunidade de ver isso funcionando na prática, muito interessante, que vai facilitar bastante a vida de quem constrói pipeline de engenharia de dados, tá? A primeira delas entra no contexto do Click Talent Cloud, que é a nossa solução de CDC. O objetivo é, com o uso de linguagem natural, dentro do design do Click Talent Cloud, você vai conseguir automatizar a criação de data pipelines. Então, pensando no contexto do pedreiro, é como se o pedreiro tivesse várias pessoas e ele vai poder falar para essas pessoas fazerem aquilo que ele ia colocar a mão na massa. Então, é como se fosse um exército ali criando os pipelines para ele. E nessa mesma estrutura, né, é um assistente de IA, mais uma vez dentro do nosso canivete suíço de integração de dados, que é o Talent Studio. Então, eu vou conseguir criar pipelines complexos de integração de dados dentro do contexto do Talent Studio. Para quem conhece o Talent Studio há mais tempo, sabe que isso daqui é uma baita de uma revolução. Eu vou passar um videozinho rápido aqui, que a gente teve a oportunidade de gravar isso funcionando em tempo real lá dentro do evento, tá bom? Vamos lá. Prompt, you can just find the field and automatically it will be reloaded whenever you... Então aqui a gente pode ver um prompt, né, dentro do próprio Talent Studio e aqui no design do Talent Studio sendo construído aqui em tempo real. No final das contas, não sei exatamente, não sabe dizer exatamente qual tecnologia que eles estão utilizando, mas o importante estamos teremos, né, assistente de IA dentro do próprio Talent Studio. Então agora eu fecho essa camada de engenharia de dados e o último bloco de novidades entra no contexto de produtos de dados. Para quem não conhece produtos de dados, eles funcionam como você for no shopping ou no mercado, você quer comprar um produto, você sabe
que tem naquele produto, assim funcionam com os produtos de dados. Você coloca de um dado separado por assunto uma série de conjuntos de dados, encapsula isso e entrega, deixa disponível isso para o seu cliente. Isso já está disponível. Era uma solução que estava disponível somente no contexto da integração de dados, agora está disponível também para os nossos clientes de analytics, tá? E eu só coloquei uma observação aqui para o Semantic Layer, nessa corzinha aqui azul. O Moisés já havia comentado. Isso aqui está no roadmap, o Semantic Layer, para auxiliar, tá? E melhorar o uso dos produtos de dados. E aí as próximas funcionalidades que eu vou mostrar aqui são funcionalidades que já estão no roadmap e que serão lançadas ainda esse ano, tá bom? A primeira delas é o Data Product Agent. A ideia aqui é viabilizar a criação, a gestão e a entrega de produtos de dados utilizando linguagem natural. Hoje, o produto de dados ele é extremamente fácil e simples de você criar. A ideia é que isso fique ainda mais fácil e disponível para os usuários criarem esses produtos de dados, tá bom? Terceira funcionalidade é o Click Trust Score Agent. O Trust Score, ele é uma funcionalidade que já existe, ele é atrelado a um produto de dados, ele funciona como uma pontuação de confiança que você pode ter acerca dos seus dados. Significa que toda vez que você entra no produto de dados, que você entra num conjunto de dados, você tem uma pontuação. Essa pontuação ela é baseada em 6 indicadores. Não vou detalhar aqui todos, mas com base nesses 6 indicadores, você tem um grau de confiança desses dados. A ideia é que agora nós teremos isso ainda melhor, porque agora isso vai se tornar um agente. Isso significa, na prática, imaginando um cenário real, imagina que você tenha um planejamento automatizado para a gente de IA, de previsão. Furou, por exemplo, você vai, compra matéria-prima a mais, rompe alguma coisa que não deveria ter sido rompida e descobre lá na frente já tendo possivelmente um prejuízo. A ideia é que com o Trust Score Agent, em tempo de execução, o próprio sistema verifica a pontuação antes de executar qualquer ação de um agente. Então, por exemplo, um score abaixo de 80%, ele pausa e chama uma pessoa para verificar e validar essa ação. Então, o erro não chega a ser cometido. O Trust Score ele acaba virando uma camada de confiança em cima dos seus dados e das ações que os seus agentes venham a tomar. Próximo é o Data Catalog Agent. A ideia é automatizar a descoberta, a classificação e toda a camada de documentação dos agentes de dados, dos ativos de dados que você venha a ter no seu Qlik Cloud. Próximo é o contrato de dados. Um produto de dados, hoje, ele já existe, já tem uma documentação, mas a ideia do contrato de dados, assim como você firma contrato entre pessoas, a ideia é que você firme contratos entre dos dados mesmo. Então, é basicamente uma camada para falar aquilo que é esperado de um produto de dados, deixando mais claro, né, para quem produz e para quem vai consumir aqueles produtos de dados. Agora, o sexto, Data Quality Agent. Aqui ele é bem interessante. A ideia é ter operações assistidas por agentes para verificar as métricas de qualidade, de regras, de cálculos e detecção de anomalias. Se a gente pensar num exemplo prático também, uma operadora de saúde que tem dado clínico, é dado crítico, geralmente, no contexto real, o usuário de negócio identifica um problema, abre uma planilha, cruza dados, define as regras, pede para a TI implementar. Isso leva semanas. A ideia é que, com o agente de qualidade de dados, o usuário conversa e vai no pedido. Por exemplo, detete para mim a divergência entre o código da operadora, da rede, cria uma regra onde acima de 5% o agente executa, mostra o resultado, cria uma regra, e aí uma outra pessoa valida. Então, isso cai de semana, né? Semanas para horas ali, facilita bastante.
Sétimo é o Data Stewardship AI Data Stewardship. O Data Stewardship ele também é uma funcionalidade que já está disponível tanto no universo de Talend quanto no universo do Click Cloud. A ideia aqui a funcionalidade que já existe é para quando você precisa de uma intervenção humana para validar um dado. A ideia é que com o AI Data Stewardship você tem um agente para gerar essas regras para você, ampliar glossários, descrever os campos, fazer recomendações e essas correções com mais eficiência. E por último, nós temos o Data Glossary Agent, que a ideia é auxiliar, né, a criação de um glossário de dados, o glossário de dados que já é uma funcionalidade nativa do Click Cloud há muito tempo, mas esse agente, a ideia é que ele vai auxiliar nas definições de terminologia de negócio todo o seu ambiente Click Cloud, tá? Então, o que a gente fica de mensagem aqui é que tanto na camada de analytics, passando pela camada de engenharia até a camada de produtos de dados, você tem um ambiente completo de IaaS em todo esse processo para auxiliar todas as camadas, mas como o Yuri falou lá no início, todo com contexto, todo com confiança e liberdade para você fazer essas coisas, porque os data products, você não fica amarrado, preso ao Click Cloud, né? Você pode utilizar os produtos de dados, inclusive, fora do seu ambiente Click Cloud, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu deixo e volto a palavra para ti, Yuri. Fica à vontade, meu amigo. Muito bom, Washington. Acho que, como o Mike mesmo citou no evento, né? Você está mais próximo de um agente do que você imagina. Então, praticamente a maioria, se não todas as novidades que elas estarão disponíveis agora, né? Ainda esse ano de maneira completa e até o final do primeiro trimestre, em sua maioria são agentes, né? E são agentes que estão para colaborar, enriquecer e, além de automatizar, ainda dar tração e velocidade para aquelas nossas tarefas do dia a dia. Isso, com certeza, vai trazer uma eficiência muito maior para o seu negócio, né? E o que que a gente precisa fazer a partir de hoje, tá? A partir de hoje. Eu acho que é importante, né? Você que ainda não é cliente Click, ou você que ainda não possui Click Cloud, seja a parte de Analytics, seja a parte de Talend, é importante que vocês entrem em contato com o comercial direto da conta, ou através aqui do nosso e-mail mesmo, para que a gente possa fazer uma sessão e identificar dentro da sua arquitetura e fazer esse mapeamento para que a gente possa definir essa trajetória juntos do seu futuro, tá? Então, a gente vai realizar um assessment, conhecer, entender para onde vocês estão querendo caminhar e indicar o melhor caminho ali que vocês podem seguir para adquirir esse portfólio todo que a gente passou amanhã apresentando, tá? Importante, pessoal, nos sigam nas nossas redes sociais, no LinkedIn, porque durante todo o evento nós realizamos uma série de entrevistas com pessoas da Clique, clientes, é, falando um pouquinho da impressão do evento, das coisas que foram anunciadas. Então, fiquem de olho em nossas redes sociais para acompanhar o lançamento de todo esse material e também para as pessoas que se inscreveram aqui nesse webinar vai receber aí um material rico, né, sobre tudo aquilo que foi comentado aqui pela manhã. Se a gente puder passar algum tipo de dica, né, algum tipo de atalho para vocês, eu diria, né, que comecem a estruturação dos seus produtos de dados, tá? Essa deve ser a prioridade que vocês têm que ter dentro da empresa. Então, identifiquem, né, aquele
aquela questão mais crítica, né? Aquela questão que vai trazer, vai resolver uma dor clara de negócio e comece a criar um produto de dados para isso, tá? E aí, através, né, dos indicadores, né, de confiança, você garantir essa fundação íntegra da sua informação. Como um segundo passo, né, utilize o Click Answers, utilize talvez até uma MCP, mas comece a conversar, analisar esse produto de dados, essa informação, em buscas ali de anomalias e também de coisas que são visíveis ali e claras que vão resolver dor do seu negócio. Então, vocês precisam começar a testar, a utilizar e conseguir sentir realmente o valor para isso. E por último, né, ver qual que é a arquitetura de IA que a empresa já adotou ou ainda quer adotar. Então, se ela vai contratar um Gemini, um Claude, um ChatGPT, enfim, qual que é essa arquitetura que ela vai precisar e através dela você consegue, como o próprio frisamos, né, no nosso webinar, que a Click te dá a liberdade de utilizar do seu portfólio através do MCP, que nada mais é do que conectar esses agentes externos para dentro do seu ambiente do Click, tá? Se você não quer fazer isso sozinho, nos chame, nós queremos participar desse processo junto com vocês. Temos muitas novidades para explorar, muito material. Em caso de qualquer dúvida, entre em contato, nós podemos fazer uma apresentação mais técnica com base no seu ambiente. Podemos propor uma demonstração, né? Um demo, um MVP e até também uma POC caso você tenha essa oportunidade para nós aí dentro da sua companhia, tá? Então, estamos à disposição, de vocês para podermos seguir para o próximo passo. E eu quero deixar agora também um tempo em aberto para as pessoas que possam ter algum tipo de questionamento, alguma dúvida daquilo que a gente colocou aqui dentro dessa reunião. Temos alguma pergunta, alguma coisa, Washington? Bom, Yuri, as dores já foram sanadas ao longo do webinar. Acredito que é isso. Eu vi que tem Tem uma uma? pergunta aqui, o do Cláudio. Ele está questionando se os dados que são utilizados, né, através do MCP, se esses dados eles são utilizados para treinar o algoritmo dessa LLM externa. Então, por exemplo, acho que eu entendi a sua pergunta. Então, por exemplo, se você se conectou o seu ambiente clique via MCP com o ChatGPT, se ao fazer uma pergunta para o ChatGPT, os dados da sua companhia servirão para enriquecer essa LLM. E a resposta é não, tá? A Click garante, e dentro do protocolo que é feita essa comunicação, os dados que são utilizados através do MCP, eles não são nem armazenados e nem utilizados para treinar algum algoritmo da LLM, tá? Então, isso é algo que vocês podem ficar tranquilos que usar um agente externo não permitirá que os seus dados sejam reutilizados para qualquer outra funcionalidade, além de responder aquela pergunta que foi feita ali naquele momento, tá bom? Acho que foi somente essa pergunta. Bom, pessoal, eu agradeço demais pela presença de todos, né? Agora o nosso time de marketing entrará em contato com os materiais, né, por e-mail e ficamos à disposição para poder conversar e qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato conosco ou através do comercial da conta. Muito obrigado e um bom restinho de dia e de semana para todos.